Fingindo ter um canal no YouTube super engajado, enquanto eu não tenho um canal no YouTube super engajado. Então me ajuda nessa missão e se inscreve logo aí. Como eu crio uma estratégia para uma empresa? Vamos supor que você quer ter mais presença digital, mas não sabe muito bem como fazer. Quais os canais que deve estar, o que priorizar. A estratégia é o como. A gente vai definir o que fazer, como fazer e onde fazer. O case que eu vou trazer aqui é uma estratégia que eu fiz para uma advogada especialista em proteção de dados e LGPD. O objetivo dela era gravar mais vídeo para rede social e assim atingir potenciais clientes. Eu sou Alice Pelissoni, estrategista de conteúdo, e te ajudo a dar visibilidade para o seu negócio no digital. O que eu entreguei para ela no final foi um PDF com o diagnóstico do negócio e a estratégia. No PDF eu coloco todo o estudo que eu fiz, algumas definições de posicionamento de marca e sim a estratégia. Como ela já tinha redes sociais e já trabalhava alguns conteúdos ali, eu fiz uma análise desse perfil para descobrir o público, os conteúdos que engajaram mais e, claro, os conteúdos que engajaram menos para a gente também aprender com eles. Para fazer a análise do negócio dela, eu enviei para ela 3 PDFs. 3 PDFs. A produção não me corrige mais agora? Para fazer a análise do negócio dela, eu enviei para ela 3 formulários. São 3 etapas que a gente vai se aprofundando gradualmente no negócio para entender como ela já se posiciona, quais são os diferenciais, enfim, tudo que a gente puder coletar. E então, com base nesses formulários respondidos por ela, eu listei as fortalezas e as fraquezas dela. E aqui, bem dizer, a gente está lidando com uma marca pessoal. Essa profissional, ela é fundadora de várias empresas, ela já produz conteúdo, tem seus canais próprios. Então, o objetivo dela era ser vista como uma profissional autoridade no segmento dela. Então, a gente não trabalhou uma marca em específico, mas sim a marca pessoal dela. Já que as marcas dela já tinham missão, visão e valores, eu criei para ela marca pessoal, sua própria missão, visão e valores. E aí eu resumi em poucas linhas também o posicionamento dela, o que ela oferece, para quem ela oferece e o que ela gera de resultado com isso, para ficar o mais claro possível. No neuromarketing, a gente diz que as pessoas consomem pela razão e justificam pela emoção. Então, eu listei alguns pontos racionais e outros pontos emocionais, coloquei eles lado a lado para a gente comparar e poder trabalhar eles na comunicação dela também. Com base no posicionamento dela, a gente descobriu então 2 arquétipos: o primário e o secundário. O primário é o criador, né? Ela é uma pessoa muito criativa, da inovação, então o criador fez total sentido ali como o arquétipo primário. Como arquétipo secundário, a gente descobriu que é o governante, que tem mais aquele espírito de liderança, de controle da situação, e os dois governantes, incrivelmente, fazem parte de um mesmo grupo. O grupo que gosta de estabilidade e controle. Então, eles têm muitas coisas em comum. Então, a gente listou também essas coisas que eles têm em comum. E mais, mostramos como os dois se complementam. Criei para ela também um tom de voz, de acordo com o que ela já fala e como ela se posiciona, é claro, mas um tom de voz para deixar a comunicação mais transparente e mais clara até para ela quando for gravar os vídeos. Também fiz uma listinha do que não falar ou evitar, porque tão importante como a gente saber o que falar é como a gente não porque tão importante quanto a gente saber o que falar é saber o que não falar. Obviamente que listamos o público-alvo dela, não só faixa etária, localização, essas coisas básicas, mas também as crenças dessas pessoas, os desejos, as frustrações, as motivações de compra também que são muito importantes. E a partir desse público, a gente chegou a 3 personas. Fiz um estudo também sobre a concorrência dela. A concorrência direta, que são empresas e pessoas que oferecem o mesmo produto ou serviço que ela, e a concorrência indireta, que são empresas ou pessoas que não necessariamente oferecem a mesma coisa, mas o público final opta pelo serviço ou produto dessas empresas ou pessoas ao invés de ou antes de contratar a advogada. E também se fez necessário aqui listar
algumas estratégias para mitigar esses riscos que as concorrências trazem. Uma outra pesquisa que eu faço muito a fundo, não, muito a fundo não. Outra pesquisa que eu faço são as tendências de mercado. Quais são as notícias, assuntos que estão em alta e que estão saindo na mídia? O que a gente precisa ficar atento, não só para a comunicação, mas para o negócio dela como um todo. Dentro da tendência de mercado, uma das buscas que eu faço são as perguntas que as pessoas costumam fazer sobre o segmento dela dentro do Google. Então a gente consegue saber quais são as perguntas mais feitas no Google, o que as pessoas têm dúvidas, os assuntos que estão em alta, só pelos mais buscados do Google. Inclusive, as perguntas mais feitas no Google, a gente pode usar diretamente para produzir um conteúdo, explicando algo específico em que as pessoas têm muitas dúvidas e que a profissional pode esclarecer. Formatos em alta nas mídias sociais, também eu faço uma busca bem profunda, porque a gente vai pegar eles como referência. Se é para a gente se inspirar em alguém e ter referências, que seja de alguém que já tem muito engajamento, né? Que é o que a gente busca alcançar. E uma das ferramentas que é muito útil para se buscar esses formatos em alta é o TikTok. TikTok não é mais feito só de dancinha, gente. Os formatos que estão dando certo na internet saem primeiro lá, quando a gente fala em relação aos vídeos, né? Saem primeiro lá e depois vão para o Instagram. Então é muito importante a gente usar o TikTok como uma ferramenta de busca e de referências. E a partir de toda essa análise, a gente descobre o que comunicar. Assuntos que podem reverter as fraquezas e reforçar as fortalezas da profissional. Reforçar também aqueles motivos racionais e justificar pelos emocionais. Optar pelos formatos que estão dando certo e que a gente comprovou lá na nossa pesquisa. Através do conteúdo, a gente pode resolver problemas e frustrações dos clientes e assim se conectar mais com eles. Podemos encontrar formas de desmotivar a busca pela concorrência, tanto direta quanto indireta. Trazer a realidade do público dela, mas também reforçar o posicionamento da marca dela através dos conteúdos. Uma coisa bem interessante que a gente descobriu ao longo da pesquisa é que o cliente dela, ele não tem medo da multa da LGPD, mas ele pode ter medo de outros riscos relacionados à LGPD. Então a gente descobriu um furo, que a gente pode produzir conteúdo sobre esses outros riscos da LGPD que podem causar um dano à reputação das empresas, do que ficar batendo na tecla da multa da LGPD, que não é um risco tão alto assim e que ninguém vai prestar atenção. Com essas conclusões feitas, eu começo então a listar temas que a gente pode trazer nos vídeos e, além disso, já apresento um modelo de roteiro para que ela avalie toda essa estratégia, esse conjunto de análises, estratégia, conteúdos sugeridos, vai para a análise da cliente. Esse arquivo de estratégias, ele foi para a análise da advogada e depois ela me retornou com alguns ajustes. A estratégia tem que estar 100% alinhada com a empresa ou com o profissional. Então, esses ajustes foram necessários para que a gente concluísse a etapa do planejamento. E só depois da estratégia é que a gente começa a executar. Começa a captação de vídeos, começa a edição, para então fazer as publicações. Gente, a estratégia é bem mais trabalhosa do que você imagina, mas vale muito a pena, porque estar alinhado com os teus valores e com os teus clientes mostra um preparo profissional impecável. E se você for gravar sozinho, como foi o caso dessa minha cliente, a advogada, eu envio orientações de como fazer essa gravação, já pensando na edição também. E durante o processo de gravação, ela me envia alguns vídeos para eu analisar e retornar com alguns ajustes para ela. Então vai sempre ser esse trabalho colaborativo entre cliente e contratada para que o trabalho saia redondinho, assertivo e dando resultados. E por falar em resultado, todos os meses eu analiso as publicações do mês anterior para a gente ver o que deu certo, o que não deu tão certo e assim conseguir fazer ajustes na estratégia para que os conteúdos alcancem as pessoas certas e isso se torne resultados para cliente, para profissional que gravou os vídeos.